Os 7 pecados capitais e os demônios que os representam na tradição oculta. Durante séculos, fomos alertados sobre os 7 pecados capitais: orgulho, inveja, ira, preguiça, ganância, gula e luxúria. Mas, e se cada um desses pecados fosse mais do que uma falha moral? E se cada pecado tivesse um rosto, um nome e uma presença demoníaca por trás, sussurrando em nossos ouvidos e nos tentando dia após dia? Hoje, vamos levantar o véu da tradição oculta para revelar as entidades sombrias que, segundo antigos estudiosos, representam cada um dos 7 pecados capitais. Demônios antigos. Nomes proibidos. Forças invisíveis que atuam nas sombras e, às vezes, dentro de nós mesmos. Esse conceito, por mais assustador que pareça, não é novo. Há séculos, demonologistas e teólogos identificaram os chamados 7 príncipes do inferno, cada um responsável por conduzir os humanos a um pecado específico. O mais famoso desses estudiosos, Peter Binsfeld, escreveu no século XVI uma lista que associa Lúcifer ao orgulho, Leviatã à inveja e assim por diante. E se esses príncipes infernais estiverem mais presentes na nossa realidade do que imaginamos? Bem-vindo ao Arquivos Sagrados. Aqui mergulhamos nas verdades esquecidas, nos textos ocultos, nas mensagens que muitos evitam, porque sabem que uma vez que você enxergue, não tem mais como voltar atrás. Se você busca entender o lado invisível da fé, as batalhas espirituais que nos cercam e os enigmas escondidos por trás dos relatos bíblicos e da tradição cristã, você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o que vamos revelar hoje pode mudar completamente sua forma de entender o pecado, o mal e você mesmo. Preparou sua pipoca? Seu vídeo vai começar. Capítulo 1. Orgulho. O trono que corrompe e o anjo que caiu. O orgulho é considerado o mais perigoso dos 7 pecados, não porque é o mais visível, mas porque é o que melhor se esconde. Foi o orgulho que fez Lúcifer cair, o desejo de ser igual a Deus, de tomar o trono, mesmo que isso custasse a eternidade. Na tradição oculta cristã, o demônio que representa o orgulho é Lúcifer. Mas não o Lúcifer caricaturado, com chifres e tridente. Estamos falando do anjo de luz, o mais belo entre todos, aquele que acreditou que era insubstituível. O orgulho não é só vaidade, é achar que você não precisa de Deus, que está sempre certo, que ninguém pode te corrigir. É o pecado que corrompe líderes, religiosos, artistas, políticos, até mesmo os que dizem sou humilde, mas se ofendem na primeira crítica. O orgulho se disfarça de virtude, de sabedoria, de espiritualidade. E é aí que Lúcifer age com mais força, alimentando o ego, inflando a autoimagem, colocando o eu no centro de tudo. O orgulho não precisa de palco, ele só precisa que você acredite que é grande demais para se ajoelhar. Capítulo 2. Inveja, o veneno que sussurra e o demônio que se corrói. A inveja não grita, ela sussurra, ela cresce no silêncio, por trás de sorrisos falsos e elogios envenenados. Inveja não é só querer o que o outro tem, é se incomodar porque o outro tem, é não querer algo bom para você, é querer que o outro perca o que tem. Na tradição oculta, o demônio associado à inveja é o Leviatã, um monstro marinho, uma criatura do caos, um ser que retorce o que é belo e sufoca o que está vivo. O Leviatã não ataca de frente, ele se enrola, ele aperta, ele compara, ele faz você se sentir pequeno. Mesmo sendo abençoado, ele te faz odiar em silêncio. Mesmo elogiando com a boca, ele destrói lares, amizades, comunidades, porque a luz do outro ameaça a sua escuridão. A inveja não quer crescer, ela quer ver o outro diminuir, e é assim que o Leviatã age,
fazendo você focar tanto no que o outro é, que você esquece quem você pode ser. Capítulo 3. Ira, o fogo interno e o demônio que atiça as brasas. A raiva, muitas vezes, parece força, mas na maioria das vezes é só dor mal resolvida. A ira é o pecado que explode, mas só depois de ferver em silêncio por tempo demais. Na tradição demonológica, quem representa a ira é Azazel, não o tentador clássico, mas o acusador, o adversário, aquele que alimenta conflitos, vingança e destruição. A ira não é só gritar, é guardar rancor, é a guerra silenciosa no peito, é não perdoar, não porque o outro não merece, mas porque você quer que ele sinta o que você sentiu. Azazel age repetindo a dor na sua mente, faz de você vítima, juiz e executor ao mesmo tempo. Ele transforma mágoa em ódio e ódio em identidade. A ira te faz acreditar que se vingar é a única forma de sarar. Mas, no fim, o fogo que queima por dentro é o seu. Capítulo 4. Preguiça, a paralisia da alma e o demônio que adormece sonhos. A preguiça não é só deixar de fazer, é parar de se importar, é o cansaço que não vem do corpo, mas da alma. O demônio ligado à preguiça na tradição. O culto é Beelzebu, também chamado de Belfegor. Ele não te empurra para o mal, ele só te impede de fazer o bem. Ele te faz adiar tudo. A oração, o trabalho, o cuidado, o propósito, é aquele depois eu faço, que vira uma vida inteira sem fazer nada. Belfegor aparece como uma sombra silenciosa que abraça seu comodismo. Ele embala seu espírito num sono profundo. E quando você acorda, percebe que perdeu anos da sua vida. A preguiça mata projetos, relacionamentos, talentos. Ela transforma grandes sonhos em ideias esquecidas na gaveta. E o mais cruel, ela faz isso devagar, sem dor, sem barulho. Belfegor, não. Grita, ele só espera que você desista de tentar. Capítulo 5. Ganância, o vazio sem fim e o demônio que vende a alma. Ganância é o desejo insaciável de ter, de acumular, de possuir tudo, mesmo que custe tudo. E quem representa esse pecado, nas tradições antigas, é Mamon. Mamon é o demônio da ganância, o espírito da avareza. Oh, senhor do nunca é o bastante. Ele faz você acreditar que sua vida só tem valor se tiver mais. Mais dinheiro, mais poder, mais coisas. Mas o buraco que Mamon abre na alma não se preenche com ouro. Pelo contrário, quanto mais você tem, mais vazio você se sente. Mamon te faz vender sua consciência por um contrato, sua fé por um status, seu caráter por uma oportunidade. E quando você percebe, você já não é mais seu. Mamon transformou seu coração em moeda de troca. Ele te seduz com riqueza, mas te escraviza com medo. Medo de perder, medo de faltar, medo de viver sem poder. Mamon não quer só seu dinheiro, ele quer sua alma, com recibo assinado. Capítulo 6. Gula, o excesso que devora e o demônio que se alimenta da sua fraqueza. Gula não é só comer demais, é o descontrole diante do desejo. É transformar o prazer em compulsão, é nunca saber a hora de parar. Na tradição demonológica, o pecado da gula é representado por Beelzebu, o senhor das moscas, e isso já diz muito. Beelzebu está ligado à podridão, ao excesso, ao que apodrece por não ter limite. Ele se alimenta do desperdício, da falta de equilíbrio, do prazer que vira doença. Gula não é só sobre comida, é sobre tudo que você consome sem freio. Comida, bebida, prazer, redes sociais, distrações. Tudo que você usa para se preencher e só se sente mais vazio depois. Beelzebu age na mente e no corpo. Ele sussurra que você merece um último pedaço, que só mais uma vez não faz mal, que você pode compensar amanhã. E assim,
O vício se disfarça de merecimento. A gula não te mata de uma vez. Ela te consome aos poucos, enquanto Beelzebu observa, saciado com o seu excesso e com a sua culpa. Capítulo 7. Luxúria. O desejo que escraviza e o demônio que seduz em silêncio. Luxúria é o desejo fora de controle. A vontade de possuir o outro, sem amor, sem respeito, sem alma. O demônio, por trás da luxúria, é Asmodeus, e ele não tem pressa. Asmodeus é a sedução que se insinua, a tentação que parece inofensiva, o olhar que se prolonga demais, a mensagem que não devia ter sido enviada, o pensamento que vira prática. Ele não te obriga, ele convence, ele transforma o corpo do outro em objeto e o seu desejo em prisão. Na tradição oculta, Asmodeus é o destruidor de casamentos, o semeador da infidelidade, o mestre dos vícios sexuais. Ele não quer só que você caia, ele quer que você acredite que cair é natural, que resistir é tolice, que prazer é tudo o que importa. Mas depois que ele consegue o que quer, ele some e deixa você sozinho com o vazio, a culpa e o arrependimento. Porque luxúria não é sobre prazer, é sobre controle. E quando Asmodeus entra, quem perde o controle é você. Capítulo bônus. Outros rostos, o mesmo mal. Você já conheceu os 7 pecados capitais e os demônios que, segundo a tradição oculta, estão por trás de cada um deles. Mas a verdade é que essas associações não são únicas. Em livros proibidos, grimórios antigos e manuscritos esquecidos, os nomes mudam, os rostos mudam, mas a essência continua a mesma. Em algumas versões, quem representa a ira é Satanás, e não Azazel. Outras associam Astarote à preguiça, e não Belfegor. Em certos relatos medievais, Beelzebu não está ligado à gula, mas sim ao orgulho, como o braço direito de Lúcifer, ou seja, os demônios podem trocar de função, mas continuam buscando o mesmo objetivo, arrastar sua alma para o fundo. E mais, alguns estudiosos antigos acreditavam que existiam outros pecados capitais, além desses 7. A tristeza profunda, por exemplo, era considerada uma forma de pecado espiritual, uma espécie de desespero que corta sua conexão com Deus. Outros falavam da ingratidão, ou da heresia, ou até da blasfêmia, como uma 8ª raiz maligna. Tudo isso para dizer que mal se adapta, ele se esconde em novas formas, ele muda de roupa, mas nunca perde sua essência. Chegamos ao fim dessa jornada sombria, mas ela não foi apenas uma viagem por nomes assustadores e lendas ocultas. Foi um espelho, porque esses demônios, esses pecados, não vivem apenas nos livros antigos, eles vivem em nós, no orgulho que não deixa pedir perdão, na inveja que silencia o amor, na ira que corrói, na preguiça que paralisa, na ganância que cega, na gula que anestesia, na luxúria que destrói. Mas, agora que você conhece seus nomes, suas táticas, suas vozes, você pode resistir. Você pode reconhecer quando está sendo tentado e pode escolher o contrário, porque para cada pecado existe uma virtude. E o que esses demônios mais odeiam é gente que ainda acredita na luz. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses pecados você sente que o mundo tem mais alimentado? E qual desses demônios você mais percebe à sua volta? Vamos conversar. E se esse vídeo te fez refletir, deixe seu like, se inscreva no Arquivos Sagrados e ative o sininho. Aqui, toda semana, você descobre segredos que ficaram escondidos por séculos. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, os maiores perigos nem sempre gritam. Às vezes, eles sussurram.